Dupla de Ataque, com Mário Marra e PVC. Dupla de Ataque. Tô de volta para fazer o Dupla de Ataque com o PVC. Você já viu o que ele escolheu? Os temas que ele escolheu e o bate-papo que ele vai travar, as ideias e os desafios que ele vai lançar. Também tem algumas coisinhas. Vamos falar da vida dos outros aqui. No futebol, claro. O Campeonato Brasileiro está muito perto do fim. E aqui no Dupla de Ataque, eu vou falar de um confronto do final de semana que tem um time que já esteve na liderança contra um time que pode, e na verdade poderia, muito mais. Desde o início do campeonato, esse time poderia muito mais. Sim, eu sei, ele está na final da Copa do Brasil, é o Grêmio. Eu vou falar sobre Grêmio e São Paulo. E aí, acho que é muito importante a gente destacar que na última rodada, se a gente pega os 6 primeiros, apenas o Grêmio venceu. O Grêmio venceu jogando fora de casa, ganhando do Botafogo, aquele jogo da desclassificação, né, da eliminação, do rebaixamento do Botafogo, e o Grêmio jogando um futebol mais solto em alguns momentos, até também em algumas situações com menos compromisso defensivo. Não vai ser assim o Grêmio contra o São Paulo. Eu entendo que a partir de agora o Grêmio deve começar a intensificar cada vez mais o treinamento, o ritmo de competição para o jogo da final da Copa do Brasil. O Grêmio tem interesse em pontuar no Campeonato Brasileiro? Claro que sim. Primeiro é que esse próprio treinamento para a final da Copa do Brasil, ele passa por acertar, ele passa por jogar melhor, por afinar situações, compreensões de espaço e de ideias de jogo. Então o Grêmio, acho que vai jogar até o fim do Campeonato Brasileiro, talvez em algum momento tirando o pé, um jogo ou outro, mas vai jogar a valer, vai jogar pesado, vai jogar para pontuar. Contra um São Paulo que desde a saída, desde antes do Fernando Diniz, mas desde a saída do Fernando Diniz, me pareceu viver um momento um pouco mais leve. Quero explicar. Acho que os jogadores, e muitos deles já tinham se manifestado, gostavam muito do dia a dia do Fernando Diniz. Gostavam muito do trabalho. E, como os resultados não vinham, a pressão só aumentava. De certa forma, a saída dele, não trouxe resultado. São Paulo empatou com o Ceará no Morumbi e, olha, empatou naquele último lance do jogo. Não trouxe resultado ainda, mas deve ter vindo com alguma leveza de ambiente. Entende o que eu estou falando? Não tem mais que jogar feito louco para segurar, salvar a pele do técnico. E se tem que salvar a pele do técnico, eu não posso arriscar nada, porque se eu errar, eu comprometo a pele do técnico. Agora não tem isso. É um São Paulo tentando jogar um pouco mais. E por mais que o resultado não tenha sido agradável contra o Ceará, não tem como a gente fugir de uma realidade que nos primeiros 12 minutos o São Paulo finalizou 7, 8 vezes. São Paulo fez um primeiro tempo, especialmente, muito legal. Segundo tempo, o Ceará equilibrou as coisas. Grêmio e São Paulo é um jogo bastante interessante para o que vem pela frente para o Grêmio e para a decisão de agora do São Paulo, que precisa confirmar bem a sua passagem para a fase de grupos na Libertadores. O tropeço do Internacional, a derrota para o Sport, reabre a importância de Flamengo e Corinthians, neste domingo, 4 da tarde, no Maracanã. O clássico das duas maiores torcidas do país, sem torcida no estádio. E com um tabu, desde 2016, o Corinthians jogou 8 vezes contra o Flamengo. Perdeu 5, empatou 3 vezes. No Maracanã, são 4 jogos sem vitória corintiana, desde 2015, quando venceu pela última vez. E a última visita provocou a demissão de Fábio Carille. 4-1 para o Flamengo de Jorge Jesus em 2019. Mesmo assim, com a evolução dos últimos tempos, o Corinthians vai ao Maracanã em busca de pelo menos um empate, que pode ajudá-lo a ter vaga na Libertadores e pode comprometer o caminho do Flamengo para o título. E se eu falei de Grêmio e São Paulo, eu vou falar de um personagem baixinho, mas que vem de uma linhagem de volantes que mostram muito qual é a identidade do Grêmio. Matheus Henrique. Matheus com TH. O Mateuzinho é um jogador que já foi convocado para a seleção e é um jogador que, se a gente fizer ali uma volta no tempo,
ele segue a mesma qualidade, mesma certeza que os volantes do Grêmio nos últimos anos deixaram. Wallace, Arthur, Mateuzinho. Muitos acompanhados do Maicon. Só que o Matheus pega o Maicon em um momento que o Maicon joga menos. E Matheus e Maicon fazem uma parceria de controle de jogo. Os dois têm muita qualidade em reter a bola. E quando estão no campo de ataque, em fazer a pressão em cima do adversário. O Matheus Henrique tem uma capacidade muito grande também de girar o corpo e encontrar um espaço aberto, driblar, às vezes até sem a bola, um adversário para ganhar um espaço aberto e imaginar, assim, uma grande jogada. Categoria de base do São Caetano, depois chega no Grêmio e vai no Grêmio se firmando a cada ano. É um belíssimo jogador. Ah, mas ele erra muito passe. Entenda, qual é a ideia de jogo? A ideia do jogo é pegar a bola e sair dando um passe para trás, e sair dando chutão para frente, e acabando errando também, esse chutão para frente proporciona o erro. A ideia de jogo é controle, e a bola passa por ele sempre. Ele é um jogador que toca na bola quase que 100 vezes em todo o jogo, retém muito a bola, perde porque tenta o passe entre as famosas linhas de marcação dos times adversários. Mateuzinho. Olho nele. Ninguém vai dizer que o Real Madrid está no ápice da sua forma. Não, os resultados não indicam isso. A dificuldade de classificação na Champions League também não. Mas é curioso como o Real Madrid tem uma relação com um ídolo como Zidane parecida com o que acontece no Brasil. Zidane foi tudo como jogador e como técnico, o único na história a ganhar 3 Champions League seguidas. E pelo mesmo clube, pelo Real Madrid. No retorno, foi campeão espanhol. E mesmo assim, se olha para Zidane como um cara que pode sair a qualquer momento. Ele tem a sua redenção à vista. O confronto contra a Atalanta pela Champions League. Até o final da temporada, em tese, ele fica. Mas deveria ficar mais. Porque o trabalho de Zidane é incontestável, mesmo sem tanta qualidade nesse momento. Nesse final de semana tem jogo grande, muito grande, de 2 campeões recentes de Premier League. Leicester, no King Power Stadium, recebe o Liverpool. E aí tem outras coincidências, né? Quem era o técnico do Liverpool antes do Klopp? O Brendan Rodgers. Onde está o Brendan Rodgers? No Leicester. E Leicester e Liverpool têm feito grandes jogos. É verdade que de um bom tempo para cá, com resultados do Liverpool. O Liverpool tem conseguido vencer dentro e fora de casa. Tem muito difícil falar de tropeço. Ok, teve aquele tropeço com o gol do Maguire há 2 anos, no jogo em Anfield, mas o Liverpool, 3 anos, mas o Liverpool vem jogando muito bem contra o Leicester. Já na temporada passada, todo aquele rolo da viagem para o Catar, para ser campeão do mundo, o Liverpool, quando volta, era ainda aquele aperto de calendário de Boxing Day, né, dos calendários dos jogos muito apertados, um atrás do outro, e o Liverpool ainda voltava de uma viagem de uma competição mundial. Loucura. Mas chegou e ganhou de 4-0 no King Power Stadium do Leicester. O Liverpool acho que vai ter situações diferentes de jogo. A contratação do Kabak, a contratação também do Ben Davies, 2 zagueiros, elas devem fazer com que Fabinho e Henderson voltem para o meio. E se eles voltam para o meio, volta a pressão. Volta o Henderson, que é o cara do start da pressão. Vai, diminui, acerta, fecha os lados, não deixa ele respirar, não deixa ele virar. Assim funciona o capitão Jordan Henderson correndo. Assim funciona também o Fabinho, que foi muito bem na zaga, assim como o Henderson. Os 2 lá atrás foram muito bem. O problema é que faltavam os 2 no meio, faltavam os 2 na pressão. Aos poucos o Liverpool vai se acertar de novo. Só que tem um desafio muito pesado contra o time do Jamie Vardy. O grande artilheiro Jamie Vardy, que já fez golaço contra o Liverpool, está de volta depois de uma hérnia, teve uma cirurgia de hérnia, já voltou a jogar e vai enfrentar o Liverpool no final de semana. Talvez, não, certamente, sem o Justin, lateral que vai muito bem, é um desfalque. Mas o Leicester nos lados do campo tem
bons jogadores, tem bons jogadores que são capazes de fazer com que o time não sinta muito a ausência de um lateral. Real Madrid e Valência já foi um jogo para decidir campeonatos. É claro que hoje está muito diferente pela circunstância do Valência dirigido por Javi Gracia e que só venceu uma vez neste ano de 2021 pelo Campeonato Espanhol. 12º lugar, muito abaixo da sua tradição. Um time que foi campeão pela última vez em 2004 e que naquele período disputava cabeça a cabeça as primeiras posições com o Real Madrid dos Galácticos. Hoje é diferente. O Real Madrid em crise, porque está 5 pontos abaixo do Atlético, mas com 2 jogos a mais. Depois de perder para o Levante em casa e o noticiário dizer que Zidane podia ser demitido, podia ir embora, a situação se acalmou um pouco. São 2 vitórias consecutivas e a tentativa de alcançar o seu rival da cidade, o Atlético de Madrid. Mas a qualidade do jogo não está bem. E ganhar do Valência pode ser fundamental para chegar, no mínimo com confiança, às oitavas de final da Champions League. A semana não foi boa para o técnico Jürgen Klopp, de todas as esferas que você puder pensar, imaginar. Jürgen Klopp perdeu a mãe. E a Elisabeth Klopp, 81 anos, estava na Alemanha e o Klopp não pôde nem viajar para participar das cerimônias, né, de despedida da sua mãe, de velório, de sepultamento da mãe. Então a semana foi muito pesada para ele. Também no campo desportivo, o Liverpool estava fazendo até um bom jogo contra o Manchester City, mais ou menos bom jogo. Estava em 1-1, mas um jogo com chances dos dois lados. O Curtis Jones tinha feito uma grande jogada, que a bola passou perto, e o Alisson erra 2 vezes, entrega 2 gols, e o Liverpool acaba perdendo em casa para o Manchester City por 4-1. E a terceira derrota seguida. E o Jürgen Klopp, que é um grande personagem, um dos grandes ídolos da história do Liverpool, que não é um clube, é um clube gigante e antigo, criado em 1892, mas que teve um pouco mais de 20, 21, 22 técnicos até hoje, de 1892 até hoje, tá? O Klopp está em mais uma temporada, é o 5º ano dele à frente do Liverpool. Ele fazia um processo de reconstrução do clube como um todo, melhorando o time e passando a sua filosofia, que é aquela de encurtar espaço, de a pressão no campo do adversário funcionar como um verdadeiro camisa 10 para roubar a bola perto da área adversária. Klopp foi jogador mediano, ele mesmo fala disso, do Mainz, e depois foi técnico do Mainz, foi comentarista da televisão alemã na Copa do Mundo da Alemanha de 2006, depois foi vencedor no Borussia Dortmund, chegando à final da Liga dos Campeões e ganhando o campeonato alemão, e no Liverpool, como já falei, fazia um trabalho de reconstrução. Leva o Liverpool a uma final de Liga Europa, perde, leva o Liverpool para a final de ligas locais, de copas locais, e perde, até que chega a uma final de Liga dos Campeões. O Liverpool, naquele momento, era 5 vezes campeão do mundo. Ia fazer campeão do mundo, não, campeão da Liga dos Campeões, campeão da Europa, ia fazer uma final contra o Real Madrid. E teve problemas no dia, perdeu a final. Um ano depois estava o Liverpool lá de novo, para jogar a final contra o Tottenham, no elo local, duelo de ingleses, em Madrid. Foi a final da Liga dos Campeões. E o Jürgen Klopp ergueu a taça, foi campeão. O Liverpool venceu por 2-0, um gol do Salah, outro gol do Divock Origi, já no finzinho do jogo. E o Jürgen Klopp estava muito feliz. E um pouco do bom humor dele naquele dia, a gente pôde lembrar, quando o repórter estava lá entrevistando e ele falando sobre a 6ª campanha, a 6ª taça que o Liverpool, maior campeão da Liga dos Campeões, maior inglês campeão da Liga dos Campeões, levantou. E ele lembrou de uma música antiga, Let's Talk About Sex. Só que ele mudou a letra. Ele foi para Let's Talk About Six, Baby. Lembra o Klopp cantando Let's Talk About Six? Yes, yeah, but there are always a couple of people who can tell you, yeah, but you didn't win. So now, let's talk about 6, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about 6.
Ele cantou e foi muito feliz. Naquele dia foi muito legal porque um tempo depois, né, um dia depois, o Liverpool foi voltar para Liverpool. E Liverpool é uma cidade de 500 mil habitantes, é uma região muito grande, uma região muito populosa, mas a cidade mesmo tem 500 mil habitantes. E a cidade tinha praticamente 2 milhões de pessoas nas ruas, fechando as ruas da cidade para receber os jogadores, comissão técnica, obviamente o Klopp também estava voltando de viagem. E ali teve uma cena muito legal, uma foto muito legal da Ula, a esposa dele, que ficou, teve que subir num banquinho, numa lata de lixo, subiu numa lata de lixo para dar um tchau para o grupo de jogadores que estavam ali naquele desfile em carro aberto e para, de longe, mentalmente, dar um abraço no Jürgen Klopp. Ele está precisando. A semana foi muito pesada para o Jürgen Klopp. Naquele tempo em que Real Madrid e Valência faziam o grande duelo pelo título espanhol entre 2002 e 2004, ou entre as temporadas 2001, 2002 e 2003, 2004, antes do renascimento do grande Barcelona de Frank Rijkaard, naquele tempo o responsável pela força do Valência era o técnico Rafa Benítez. Recém-chegado do Tenerife em 2001, ele montou a estrutura de uma equipe que tinha Canizares, tinha o argentino Ayala na zaga, tinha um poder defensivo enorme e saída rápida para contra-atacar. O brasileiro Fábio Aurélio era um dos destaques daquela equipe que ganhou surpreendentemente o campeonato de 2002 e encerrou um jejum que vinha desde 1971. Aquele Valência tinha Rafa Benítez como construtor, o mesmo técnico que saiu recentemente do Dalian da China de maneira surpreendente, pedindo demissão. Terminou! Erguendo o braço, terminou, apita o árbitro, bola vai para o centro do gramado, porque não tem jogo mais. Acabou o nosso dupla de ataque de hoje. Eu e o PVC ficamos aqui com vocês. Participe, mande sugestões. Semana que vem, dupla de ataque está de volta.